Bem-vindos ao workshop do Projeto Mandala. Hoje apresentaremos a construção das mandalas curriculares. Ciclo PDCA. Primeira etapa, Plan. Etapa na qual estamos planejando as ações para a implementação de um projeto no futuro próximo. Segunda etapa, Do, fazer. Etapa de execução do projeto, ou seja, construção das mandalas e implementação delas nas escolas. Check. Terceira etapa do ciclo PDCA. Nela, iremos checar, avaliar os efeitos do uso das mandalas para a aprendizagem dos estudantes e planejamento dos professores. Act. Quarta etapa do ciclo. Nela, a partir das observações obtidas na etapa de avaliação, tece-se uma nova forma de ação. PDCA: planejar, fazer, avaliar e atuar. Essa será a metodologia utilizada para a implementação do projeto Mandalas. Como desdobramento do ciclo PDCA, temos aqui o painel de gestão deste projeto a partir do PM Canvas. Por que realizar este projeto? Porque há necessidade de implementação da aprendizagem por habilidades e competências. Próxima etapa do projeto, o pequeno objetivo, um objetivo curto e realizável, que seria potencializar a aprendizagem a partir da utilização das habilidades e competências da BNCC. Quais seriam os benefícios deste projeto? Garantir a formação continuada de professores a partir desta lógica, compreender a progressão das aprendizagens em um modelo espiralado, que parte do mais simples para o mais complexo, não de forma linear, mas de forma interligada em espiral. Um outro benefício seria a possível melhoria dos índices educacionais, tendo em vista que os objetivos estariam mais alinhados e os professores teriam maior compreensão do uso das habilidades e competências na BNCC. E um outro benefício é a construção de artefatos curriculares de fácil manuseio que poderiam ser expandidos para outros municípios, para outros sistemas de ensino, deixando o nosso município com uma boa imagem perante os outros. O que nós pretendemos construir com esse projeto? Seriam artefatos curriculares e itinerários de aprendizagem baseados no ensino híbrido, nas metodologias ativas e na aprendizagem criativa. Por quê? Apenas documentos curriculares não bastam, são densos e nem todos os professores têm curiosidade ou sentem a necessidade de lê-los, partindo do princípio que é mais interessante tecer a minha prática a partir
da minha vivência como estudante e de funções que eu já venho exercendo há muito tempo. Então, para além dos documentos curriculares, pensamos na necessidade de criação de artefatos que potencializem o manuseio dos arquivos contidos nesses documentos. Além disso, precisamos também de itinerários de aprendizagem, projetos e demais elementos que possibilitem o professor visualizar aquela habilidade, aquela competência na sua prática de sala de aula. E quais são os requisitos para a implementação deste projeto? São recursos humanos, como outros técnicos para auxiliar no processo de análise curricular e produção dos artefatos e itinerários de aprendizagem, além de profissionais de design gráfico e programadores. E recursos digitais, como computadores e programas de editores de texto, planilhas, apresentações e edições de imagem. Quem são os envolvidos nesse projeto? Primeiramente, os professores da educação básica. A ideia é que eles entendam e sintam vontade de se planejar e lecionar a partir de uma abordagem por habilidades e competências. Além disso, temos os gestores escolares na perspectiva de acompanhar um planejamento tendo a visão de um todo, os estudantes que estariam beneficiados com o aprimoramento da sua aprendizagem, aprendizagens mais ativas, mais motivadoras. Os técnicos e gestores da SME são envolvidos porque, sem eles, o projeto não pode ser viabilizado. Por enquanto, a equipe é bem diminuta, composta da Luzivane Freire, que é a coordenadora de currículo do município, Maíra Moreira, a coordenadora de 1º ao 5º, e Mariana Freitas, a técnica que vos fala. Bem, quais são as restrições para esse projeto não seguir adiante? Seria a não adesão do projeto por parte dos gestores da SME e dos outros técnicos, já que é impossível seguir com esse projeto sozinha, então ele depende da adesão dos gestores e de demais técnicos. Outra restrição seria a não aceitação ou aceitação parcial por parte dos professores. Mesmo após todo o trabalho, corre o risco dele ficar arquivado e os professores não colocar em prática. Ou a não disponibilização de ferramentas digitais e profissionais da área, porque esse projeto ele precisa ser visualmente atrativo e nós não temos condições de trabalhar com ferramentas de edição de imagem tão elaboradas. Além disso, o interessante seria que esse projeto fosse transportado para uma plataforma digital interativo, o que necessitaria de um profissional que compreendesse de programação. Quais são as premissas? Nós acreditamos que esse projeto sim dará certo. Por quê? Porque os professores aceitarão e utilizarão esses artefatos e itinerários. Porque os gestores escolares terão uma visão ampliada sobre o planejamento e sobre a formação de professores, podendo potencializar essas ações. Os estudantes aprenderão mais e em profundidade. E, além disso, os técnicos e gestores da SME apoiarão e promoverão o projeto. Então, apesar de todas as restrições citadas anteriormente, esse projeto tem como premissa todas essas crenças de que sim, dará certo, porque estes stakeholders que estão envolvidos aqui apoiarão.
Esse projeto, por enquanto, tem 5 grupos de entrega, 5 produtos a construir. Quais são? Primeiro é o artefato curricular de matemática, que já está praticamente finalizado, que são as mandalas. O segundo é um itinerário de aprendizagem e planejamento sobre as mandalas matemáticas. O terceiro é uma avaliação do artefato de matemática. O quarto, a construção de um artefato de língua portuguesa. E o quinto, um itinerário de aprendizagem e planejamento de língua portuguesa, acompanhado posteriormente de avaliação e construção de artefatos em outras áreas, em outros componentes curriculares. Quais são os riscos que nós corremos com este projeto? De, mesmo depois de pronto e executado em sua plenitude, ou próximo a isso, ele não potencializar a aprendizagem dos estudantes, ou não facilitar o planejamento e nem a formação dos professores, e não garantir a melhoria dos índices. São riscos que nós corremos e, para isso, lutaremos para que estes riscos fiquem só no papel ou sejam minimizados. Aqui nós temos uma linha de tempo. Para cada produto do grupo de entrega, nós temos um prazo. Para o término da construção da mandala matemática, agosto de 2020. Para a formação do itinerário de aprendizagem de matemática, entre setembro e dezembro de 2020. Para a avaliação do artefato de matemática, dezembro ou janeiro, a depender do término do ano letivo, que nós sabemos que pode até não ser nenhuma dessas datas. Entre agosto e dezembro de 2020, concomitante com a construção do artefato de matemática, nós pretendemos dar início à construção do artefato de língua portuguesa, baseado nas premissas do projeto de matemática, nas heurísticas de construção e contingenciamento. E entre janeiro e maio do próximo ano, nós pretendemos construir os itinerários de aprendizagem e planejamento a partir do artefato de língua portuguesa. Existe um custo, mas esse custo ainda precisa ser calculado, e a ideia é que nós possamos conseguir profissionais, sobretudo na área de programação e designer gráfico, a um preço bem convidativo, para não encarecer o projeto. Cada grupo de entrega tem uma estrutura analítica de projetos, que é o desdobramento dele em grupos de entregas menores. Todas essas ferramentas existem para possibilitar a implementação do projeto. Então, o artefato de matemática precisa de uma melhoria estética, precisa da digitalização, ou seja, transformar essa imagem em algo que seja interativo. Ainda precisa de algumas análises, principalmente de uma adequação aos estudos do Instituto Reúna, que já estão sendo feitas, e a construção de uma proposta pedagógica para o uso desta mandala. A próxima entrega, que são os itinerários de planejamento e formação, precisa de buscar por parcerias, pesquisar atividades e ressignificá-las. Não significa apenas copiar atividades da internet, significa se inspirar, fazer pesquisa em atividades baseadas na BNCC e nas metodologias ativas, ensino híbrido e aprendizagem criativa, e construí-las com a cara dos professores de Maracanaú, que seria o próximo passo, construir essas atividades e construir esses itinerários formativos.
Próxima entrega, que é a avaliação do artefato de matemática, estamos pensando em elaborar um formulário de feedback para professores e gestores, perguntando a opinião, o uso, como foi, se foi fácil ou não. Em seguida, solicitar o resultado das avaliações formativas para... Desculpa que a avaliação saiu 2 vezes, perdão. Para que nós possamos gerar dados, se de fato essa aprendizagem ela foi potencializada, principalmente porque estamos num período crítico, esse período de trabalho remoto e ensino remoto. Bom, pensamos em apenas solicitar o resultado dessas avaliações porque compreendemos que elaborar uma avaliação e propor para as escolas, para as unidades escolares, seria algo oneroso e extremamente complexo. E, além disso, realizar uma roda de conversa avaliativa entre os participantes do projeto, mediante o feedback de professores e gestores, e ponderar, né, se esse projeto é realmente pertinente, se ele trouxe frutos, quais frutos, em que precisa mudar. A próxima entrega é o artefato de língua portuguesa, onde serão realizados os estudos às portas de entrada. Em seguida, a planificação das habilidades a partir dos objetos de conhecimento, o alinhamento dessas habilidades, buscando onde elas se encontram ao longo da educação básica ou inicialmente nas séries iniciais do ensino fundamental. Em seguida, a partir do material produzido nas etapas anteriores, estudar um formato de artefato. O formato de mandala surgiu para a matemática, mas pode ser que mediante os estudos de língua portuguesa, levando em consideração que é um componente curricular extremamente denso, pode ser que o formato de mandala não seja interessante. Claro que nós tentaremos sim padronizar, mas fica a critério do que essas descobertas nos trarão. E em seguida construir esse artefato. A próxima entrega é o itinerário de aprendizagem, planejamento, formação, que segue a mesma ideia do de matemática, buscar por parceiros para a realização dessas atividades, tanto entre os técnicos como entre os professores de Maracanaú, a exemplo do que a Secretaria de Sobral tem feito com o currículo de ciências, por exemplo. Realizar por pesquisas de atividades, construir essas atividades e construir itinerários formativos a partir dessas atividades e deste artefato curricular. Explicada a estrutura analítica do nosso projeto, nós seguiremos com uma proposta pedagógica de matemática a partir do artefato de matemática, ano a ano. Foram realizados os estudos com esses anos iniciais de ensino fundamental. Aqui estarão presentes apenas o ciclo de alfabetização, primeiro e segundo ano, tendo em vista que a lógica é a mesma, então para esse workshop é apenas um gostinho. Aqui nós temos uma tabela, certo? Essa tabela contém a habilidade da BNCC. Esses destaques aqui são os grupos aos quais foram divididos na mandala, certo? Para que o professor compreenda. Então, nos próximos anos, bem como nos anos anteriores, quando o professor encontrar dentro da mandala de números, por exemplo, um destaque na cor amarela, sabe que é o caminhar dessa habilidade, deste conceito. Então, nós aqui unimos ao estudo do Instituto Reúna, colocamos os códigos das habilidades complementares e das habilidades foco. Colocamos 2 outros códigos, que é esta habilidade
tem como pré-requisito, ou seja, a habilidade 4 do primeiro ano tem como pré-requisito a habilidade 2 do primeiro ano, segundo os estudos do Instituto Reúna. Já a habilidade 2, ela é pré-requisito para a habilidade 4 do mesmo ano. Estão aqui as relações, certo? E as cores são as relações desenvolvidas a partir do estudo das mandalas. Nós temos a descrição completa da habilidade e aqui o desdobramento desta habilidade para que o professor compreenda. E aqui cabe um destaque que nós buscamos iniciar pelo famoso conteúdo. Por quê? Quando nós precisamos que alguém aprenda algo, é interessante que ela aprenda a partir do que ela já conhece. E para esse professor existe o conteúdo. E o que é evidenciado quando o professor escolhe um conteúdo no livro e busca uma habilidade para fazer o preenchimento de seu planejamento. E nós queremos que ele compreenda que ambos estão atrelados, mas que a habilidade, sendo um conceito muito maior do que apenas o conteúdo, é por ela que ele tem que começar. Bem, é importante que esse professor perceba que o conteúdo está aqui e que a habilidade está aqui, que eles estão juntos, que na verdade o conteúdo está dentro da habilidade, que é mais ampla, que contempla um conceito ou um processo e que é dividida no verbo, que seria o que, em um objeto de conhecimento, o outro lado do o que, e um contexto, como essa habilidade vai ser explorada. Então, é importante que o professor compreenda que, ao olhar para o texto da habilidade e buscar por experiências de aprendizagem que possibilitem que a criança tenha contato com isso aqui, é muito mais amplo do que apenas ensinar a contar. Além disso, esta tabela possui mais 4 colunas para um estudo próximo, que é a junção das competências gerais e específicas, e esse estudo ainda está bem preliminar, nós iremos ampliar. Alguns estão aqui mediante a análises nossas e outras competências estão aqui a partir dos estudos do Instituto Reúna. Aqui, bem também no comecinho, nós temos 3 outras colunas, onde estão a dimensão do conhecimento, o domínio cognitivo e o domínio afetivo. Esses estudos ainda estão bem no comecinho e nós pretendemos agregá-los à mandala, se possível na forma de ícones, para facilitar a compreensão do professor, tendo em vista que são conceitos estáticos, né? As dimensões do conhecimento, os domínios cognitivos e os domínios afetivos são sempre os mesmos termos. Então, para cada termo, nós pensamos em elaborar um ícone, que é o professor olhando para este ícone, ele vai ligar a ideia do conteúdo a qual ele reporta. Nós temos aqui a explicação desta planilha. Então, essa planilha apresenta a integração de diversos estudos realizados pela SME de Maracanaú e o estudo do Instituto Reúna sobre habilidades que são foco para aquele ano e que terão desdobramento nos anos seguintes. A partir de agora, nos resta criar um modelo pedagógico simples e impactante que possibilite o uso real por parte dos professores. No estudo das mandalas, observou-se que a aprendizagem matemática se realiza basicamente em 3 níveis. Neste caso, para a unidade temática de números, registro numérico, cálculos e resolução e elaboração de problemas.
Mediante esta divisão, que consideramos simples, iremos agora buscar um paralelo entre e os estudos citados no ponto 1. No primeiro ano do ensino fundamental, tem-se 8 habilidades na unidade temática de números, sendo que 6 delas estão relacionadas ao registro numérico, uma a cálculos e uma a resolução de problemas. Acreditamos que ao invés de escolher entre as habilidades que são foco ou complementares, podemos integrar estas habilidades com foco no desenvolvimento dos níveis de aprendizagem. Por exemplo, de acordo com os estudos do Instituto Reúna, as aprendizagens foco do primeiro ano relacionadas ao subnível de registro numérico se concentram nas habilidades de sistema de numeração decimal. Porém, sem realizar anteriormente contagem simples, registros numéricos e estimativas, dificilmente este estudante compreenderá a fundo as nuances do sistema de numeração decimal. Como solução ao impasse, propomos uma abordagem conjunta das habilidades 01, 02, primeiro ano, habilidade 2 do primeiro ano, a habilidade 3 do primeiro ano, com foco na contagem e na estimativa. E em outro momento, das habilidades 2, 4 e 1, com foco na contagem e registros, principalmente por agrupamentos, preparando a criança para a aprendizagem do sistema de numeração decimal. Alguns conceitos importantes presentes nas habilidades acima não foram focados nesta proposta, como os diversos usos do número, que não envolvam contagem, como ordenação e códigos numéricos, cabendo ao professor verificar a possibilidade de apresentação destes conceitos à turma posteriormente. Para avançar para a etapa de apresentação do sistema de numeração decimal, cabe ao professor avaliar se sua turma já é capaz de utilizar números para representar quantidades e fazer contagens por agrupamento, foco das habilidades apresentadas no ponto 5, no ponto anterior, no caso. Em caso positivo, poderá avançar e propor atividades com as habilidades 5 e 7. Sugerimos que sejam realizadas várias experiências de aprendizagem, por se tratar de um conceito denso e de grande importância para as aprendizagens posteriores, seja no próprio ano ou nos anos seguintes. Porém, se a turma ainda não compreende estes conceitos, o mais prudente é propiciar outras experiências de contagem e registros, utilizando estratégias diversas para garantir o avanço de etapas sem deixar lacunas ou minimizando-as. Acreditamos que a partir das diversas abordagens com as habilidades relacionadas com as características do sistema de numeração decimal, sobretudo com a habilidade 7 do primeiro ano, os estudantes compreenderão melhor as habilidades 6 e 8, relacionadas a cálculos e resolução de problemas, respectivamente, as quais sugerimos que sejam trabalhadas de maneira conjunta, na perspectiva que os estudantes poderão participar de experiências com cálculos contextualizados em problemas. Se o conceito de resolução de problemas estiver bem elaborado pelos estudantes, posteriormente a turma poderá partir para a elaboração coletiva de problemas, usando de escrita coletiva, a professora como escriba, pensando também nas nuances do processo de aquisição da leitura e da escrita. Aqui então nós temos um resumo da proposta, que são 4 etapas, pelo menos para a unidade temática de números, com o conceito central, que poderia também ser tratado como conteúdo, e as habilidades correspondentes, indicando que esse é o caminho, o começo e o término, por assim dizer. Em seguida, nós temos a tabela do segundo ano, com uma proposta
bastante semelhante à citada do primeiro ano. O caminho das habilidades e os professores, como eles apreenderiam tantas novidades. Nós elaboramos um e-book do projeto, aqui está o link para que haja o acesso e, obviamente, tanto o e-book quanto todos os outros projetos e processos serão reavaliados a partir da necessidade. Desde já eu agradeço, aqui estão os meus contatos e até a próxima!